para o recolhimento de documentos de guarda permanente ao Arquivo Público do Estado. São considerados de guarda permanente os documentos públicos indicados nas tabelas de temporalidade de documentos das atividades meios e das atividades fins e de todos os processos, expedientes e demais documentos produzidos e recebidos, acumulados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual até dia 31 de 12 de 1940. Recolhimento de documentos produzidos e acumulados até dia 31 de 12 de 1940. Recolhimento é a passagem do arquivo permanente de um documento que foram considerados de guarda definitiva no processo de avaliação em função do seu valor informativo ou probatório. Antes de iniciar o processo de recolhimento, é importante verificar se todos os documentos estão devidamente classificados de acordo com o plano de classificação e se já cumpriram os prazos previstos nas respectivas tabelas de temporalidade de documentos. Essa cautela deve-se do fato que, uma vez que o recolhimento do acervo permanente do documento não poderá mais ser eliminado ou retornar ao arquivo de origem. Identificação de documentos produzidos e acumulados até dia 31 de 12 de 1940. Toda a documentação produzida ou acumulada até 1940 pelos órgãos e entidades de administração pública estadual deve ser preservada de forma permanente, conforme disposto no Decreto 48.897/2004, no artigo 31, inciso 3º, tanto para os documentos avulsos para os documentos compostos do processo de expedientes prontuários e dossiês. Poderá ser considerada a data da sua produção. A primeira etapa do trabalho deve ser a separação dos documentos produzidos e acumulados até 1940 daqueles produzidos posteriormente a 1940. Os documentos anteriores a 1940 devem ser separados do tipo de documentais e assim devem ser agrupados, por exemplo, de todos os processos de aquisição de todos os ofícios e assim por diante, mantendo-se ainda a ordem cronológica. A conservação preventiva. A conservação preventiva é o conjunto de ações estabilizadoras que visam a desacelerar o processo de degradação dos documentos. Dentre delas, e para a finalidade proposta, destacamos a higienização e a desmetalização e acondicionamento adequado de documentos, e assim após a identificação e a separação dos documentos produzidos e acumulados até 31 de 12 de 1940, todos os tipos de documentos eles deverão passar pelo processo de desmetalização, higienização e acondicionamento. A desmetalização consiste em substituir os metais metálicos oxidáveis por materiais plásticos ou de metal não oxidável. Retirado clipes e grampos e trilhos, parafusos metálicos substituídos por materiais plásticos. A higienização deve ser feita com cuidados especiais a respeito da fragilidade física dos documentos, utilizando tristes, escovas macias, flanelas e algodões secos para liberá-los da poeira e de outros resíduos. Importante necessidade da atividade e aquisição de equipamento de proteção individuais, o EPIs. Tais como luvas, máscaras descartáveis, aventais, toucas, óculos que protejam os funcionários do contato direto com as sujidades constantes da documentação. A redireção das sujidades de documentos, como poeira e outros resíduos, como os seguintes materiais. Acondicionamento de documentos textuais deve ser feito nas caixas de arquivos polipropileno polionders, adequadas às suas dimensões e de acordo com as suas características, em caixas que deverá conter apenas um conjunto de documentos do mesmo tipo documental. Os documentos que
que excedam o padrão convencional deverão ser acondicionados em embalagens adequadas às suas dimensões. De documentos audiovisuais, cartográficos, micrográficos e informáticos deverão ser acondicionados em estojos ou cartas ou caixas materiais inerentes ou sem acidez. As caixas de arquivos devem ser identificadas com as seguintes informações na etiqueta: fundo, nome, órgão, unidade produtora, série documental, data limite, observações, número da caixa, exemplo. Fundo: Secretaria de Segurança Pública da Unidade Produtora, Instituto Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, série documental, laudo técnico pericial, datas limites de 1994 a 1995, observações, número da caixa 132. Instrumentos de busca. Os instrumentos de busca, tais como as relações de listagem, ficheiros, bancos de dados, catálogos, etc., devem ser encaminhados junto com os documentos. Na ausência desses instrumentos, deve ser elaborada uma listagem relacionada aos documentos que serão recolhidos aos arquivos públicos do Estado. Poderão ser uma planilha do Excel contemplando as informações das etiquetas de identificações das caixas do seu conteúdo, por exemplo. Mensuração do acervo. A mensuração pode ser feita por caixas ou por metros lineares, conforme as orientações das páginas 24, das páginas 22 a 24. Agendamento de vista e técnica. Após a realização do trabalho da Comissão de Avaliação de Documentos do Acesso, cada deverá agendar e visitar a técnica vistória do cumprimento das determinações referidas às instituições normativas. Oficialização do reconhecimento de documentos. Comissões de avaliação de documentos de acesso. Cada deve elaborar conformidade com a instituição normativa AESP-CEASP, do artigo 14 do inciso 4º, anexo 5, 7º, respectivamente, da relação de recolhimento do termo de recolhimento dos documentos para os arquivos públicos do Estado e as duas vias assinadas pelos dirigentes do órgão, encaminhando ao coordenador do Arquivo Público do Estado, acompanhados do instrumento de busca. O transporte de documentação do Arquivo Público do Estado, após o recebimento do haver do termo de recolhimento dos documentos devidamente assinados do titular da pasta, pelo coordenador de Arquivo Público do Estado e testemunhas, a Comissão de Avaliação de Documentos do Acesso, cada deverá, caso necessite, solicitar informações ao Arquivo Público do Estado sobre o transporte dos documentos e agendamento da data para o efetivo recolhimento. Recolhimento do documento de guarda permanente produzido e acumulado após 31 de 12 de 1940. Todos os documentos indicados para a guarda permanente nas tabelas de temporalidade da atividade meio e nas tabelas de temporalidade da atividade fim oficializadas deverão ser preservados de forma definitiva. A aplicação dos planos de classificação de documentos produzidos após 1940 considerados de guarda permanente. A aplicação dos planos de classificação consiste em separar os documentos de acordo com a função e a subfunção e a atividade que determinou a sua produção. Exemplo: na figura seguinte temos uma pilha de documentos acumulados de várias funções. Separando os documentos, obtivemos três pilares correspondentes às funções distintas. Documentos misturados: RH, OE, materiais e patrimônio e outros. Recursos humanos, orçamentos e finanças, materiais de patrimônio. Continuando, exemplificações de observações abaixo que as pilhas referentes à função de recursos humanos foram encontradas em documentos produzidos no exercício de três atividades distintas previstas ao plano de classificação. Fundo de recursos humanos, atividades restrito de frequência, contencioso, disciplinar, recrutamento e seleção. Documentos, fichas de registros de frequência, fichas de... Eita, agora lascou. De horário especial,
Processo administrativo disciplinar, eu acho. Processo de excelência. Sindicância, eu acho. Eu acho que é sindicância. Processo. Aí vai. Utilização do índice para facilitar a localização dos documentos, pois relacionada alfabeticamente de forma permutada de todos os tipos de documentos e funções e subfunções e atividade com seus códigos de classificação, bem como os termos de expressão utilizados na maior frequência para a superação de documentos a partir de variantes do seu conteúdo e de modalidades da sua produção. Assim, um profissional terá como aplicando um plano de classificação e não cabe o tipo documental, mas sabe qual é o assunto do conteúdo do documento, e conseguirá identificar o tipo documental e o código de classificação correspondente, consultando referindo o assunto do índice exemplo. Se o documento trata-se de um pagamento de conta de luz, procurando os índices apenas por luz, encontraremos o tipo documental e o código de classificação. Esclarecemos que o código de classificação de documentos é a representação numérica do contexto da produção do documento. Por exemplo, o, o código de classificação 4523 significa gestão de bens de patrimoniais, função, subfunção, aquisição de processos do veículo, tipo documental. Na sequência, poderão ser separados os documentos destinados à guarda permanente dos documentos de tipos de temporários, conforme as suas tabelas de temporalidade. Em seguida, os documentos produzidos e acumulados após 1940, considerando a guardas permanentes que devem ser separados dos tipos documentais, assim, por exemplo, todos os processos de alienação de imóveis, plantas, imóveis, conteúdos relativos à mesma atividade devem ser agrupados em caixas que contenham apenas um tipo documental. A aplicação de tabela de temporalidade nos documentos produzidos e acumulados em 1940 considera a guarda permanente, prazo de guarda e destinação dos documentos. Aplicando as tabelas de temporalidade significa que dá cumprimento aos prazos da guarda e da destinação por cada tipo documental, indicado nos planos de classificação. A gestão de bens e materiais e patrimônios de função, controle de transportes internos. Os documentos de guarda permanente, já que cumpriram os seus prazos, os documentos que guardam permanente que já cumpriram os prazos de guarda de unidade produtora e da unidade de atribuições de arquivos que devem ser separados dos que ainda têm prazos a cumprir. Para conceber as orientações para a realização dessa atividade, a Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso, CADA, entra para o contato de núcleo de assistência, da assistência de órgãos da SAASP, pelos telefones, sei lá quem, conservação preventiva. Após a separação dos tipos documentais dos conjuntos de documentos da guarda permanente produzidos e acumulados após 31 de 12 de 1940, inicia-se o processo de desmetalização, higienização e acondicionamento. A desmetalização consiste em substituir os materiais metálicos oxidados. De novo, os instrumentos de busca. Mensuração do acervo. A mensuração poderá ser feita por caixas com métodos lineares, conforme as orientações das páginas 25. Agendamento de vista técnica. De novo, orientações gerais. O ambiente de trabalho da aquisição de equipamentos de proteção de materiais para tratamento dos documentos. Antes de iniciar o trabalho, é necessário providenciar o local onde o trabalho será realizado, a aquisição do equipamento e a proteção individual dos materiais para a higienização e acondicionamento e tratamento técnico. O ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho deve ser limpo, preferencialmente sem a utilização de materiais químicos. O piso mais adequado para esse tipo de trabalho é o piso frio,
mas é fácil de limpar. Em ambientes acarpetados, aconselha-se cobri-los com papel para que no final dos trabalhos as sujidades acumuladas possam ser eliminadas. Quando for necessário empilhar temporariamente os documentos no chão, cobrir com carpete ou com placas de polipropileno para evitar tanto a umidade quanto a contaminação do carpete, e não só forrar o chão com papel. É preciso também evitar luminosidade excessiva sobre a documentação, principalmente a radiação solar. Jasso!